Bom, vamos continuar aqui usando o verde Versi, amarelo ocre com um pouquinho de azul fitalocianina. Nós vamos fazer esta cor aí do mar. Então, observando a linha do horizonte, ela é um pouquinho mais amarelada, um pouquinho mais de ocre do que o azul e o verde. Para começar o mar, nós fazemos pinceladas horizontais, sempre trabalhando as pinceladas de maneira horizontal. As partes mais acentuadas, com uma cor um pouquinho mais escura, sempre escurecendo com pouquinhas porções de tinta para chegar na cor e fazer os fiozinhos nas quebras da água, onde vai ter as espumas. Então, observa que são fiozinhos mais escuros, onde nós vamos fazer as águas depois. As batidinhas com branco. Trabalhando agora usando essas cores, azul fitalocianina, amarelo ocre ou amarelo indiano e também verde versi, misturando sempre em pequenas porções para dar esse tom aí. Trabalha observando a figura referencial, sempre observando. E vai copiando de maneira pinceladas horizontais agora, tá? Para trabalhar a copa das árvores, nós vamos usar um pincel de pata de vaca, né, que é arredondado, um pincel arredondado e usando as cores verde versi misturada com azul da Prússia, com azul fitalocianina, perdão. Nós vamos misturar essas duas cores, deixando esverdeado um pouquinho de violeta. E nós vamos trabalhar só porções, fazer moitinhas, representando a copa das árvores, observando onde está mais acentuado, onde tem mais batidinhas, né, mais folhagem e onde tem menos folhagem. Então, observa o espaço negativo, ou seja, o espaço que fica em branco entre as folhagens, o espaço que fica em branco entre a linha do horizonte para a copa da árvore. Então, nós vamos observando o formato dos desenhos e fazendo a composição da tela. Veja que são porções com batidinhas, dá uma distância de uma para outra, observando como na figura. Essa é a primeira camada da árvore. Depois vem as camadas sobrepostas, que nós vamos usar outras cores. No momento, para formar essa copa, nós vamos utilizar o verde versi, como estou usando aí, junto com o azul da Prússia, ou azul fitalocianina, perdão, misturando os dois com um pouquinho de violeta, bem pouco mesmo, só para dar uma escurecidinha, e formando ali a copa, dando um espaço entre um e outro, bloquinhos, né, que nós fazemos com batidinhas, usando um pincel redondo. Logo abaixo da copa, nós temos as copas das árvores mais claras, que são amarelas. Usamos o amarelo ocre, amarelo de cádmio e algumas manchinhas mais escuras com o alizarim. Trabalhando aqui moitinhas também. Observando sempre o desenho, a referência, né? A foto que você está olhando, copiando. Então, agora todo o processo é observação. Lembre-se que as batidinhas podem exigir que o pincel fique de comprido, inclinado, pode exigir que você use só a pontinha do pincel, que você arraste o pincel cuidadosamente só com a ponta de um dos lados, para fazer esses detalhes mínimos aí que vão aparecer entre as folhagens, no rio, nas poças de água. E vamos também trabalhar a árvore usando o sombra natural, um pouquinho de marrom Van Dyck para escurecer algumas partes. Clareamos também a árvore depois com um amarelo, ocre e também branco. Agora é só observação, você reparar na foto e começar a traçar o desenho de acordo com o que você vê.
Esta parte na linha do horizonte, nós vamos usar um pouco mais de alizarim. É uma cor um pouquinho mais forte, não muito, porque o quadro ele é suave, ele não tem cores muito intensas, né? Então, com batidinhas, você vai formando ali a parte do chão, onde reflete também depois na água. Com mais cor alaranjado, se você tiver laranja também você pode usar, senão você mistura o carmim com o amarelo de cádmio para conseguir esse alaranjado que tanto foi usado também na nuvem quanto nessa mata aí na linha do horizonte. Trabalha com batidinhas. Quando for fazer a poça d'água, lembre-se que a água é trabalhada, não importa a quantidade, ela é trabalhada na horizontal. Quando fazemos batidinha, podemos diversificar aí a direção, direita, esquerda, para cima, para baixo, não tem problema. A movimentação aí até ajuda para formar as folhinhas. Na parte da terra, nós podemos usar sombra queimada, um pouquinho de azul, fitalosanina, e uma pitadinha de marrom vandyck, se você quiser. Eu usei aí mais sombra natural com um pouquinho de azul para fazer as partes da terra, da parte escura esverdeada, onde eu vejo na figura, tá? Então, é só ir trabalhando, observando os detalhes e trabalhando passo a passo. Para formar as árvores, você puxa o pincel segurando na ponta, de baixo para cima, fazendo o contorno dos galhos. Use um pincel bem fininho para fazer os galhos mais fininhos. E de preferência pincel fino e longo, tá? Que aí dá certinho para você fazer os galinhos bem fininhos, segurando bem na ponta do pincel. Você dilui a tinta para poder esticá-la na tela. E assim você consegue um trabalho mais eficaz.
Então, essa é a técnica. E você agora vai só observando onde é mais escuro, onde exige que o pincel seja trabalhado mais na ponta do que ele todo, né? E aí você vai trabalhando, olhando a figura e fazendo a sua copa. É importante, antes de dar os últimos detalhes, a última camada, é importante você deixar secar de um dia para o outro, para acentuar depois as cores da copa. Você vai utilizar amarelo de cádmio com alizarim, verde Versi com amarelo de cádmio, para dar essas tonalidades mais claras que tem na copa, mas somente depois que secou, deixa de um dia para o outro, pelo menos. Também acentuar os brancos, a luz onde bate nos lagos, na parte que ilumina mais o rio, né, o mar. Então, essas partes elas devem ser feitas depois de um dia, pelo menos, dando um retoque, acentuando melhor as cores. Usando o pincel chanfrado, usando o pincel filete, usando o pincel reto, você consegue, usando só um dos lados do pincel reto ou chanfrado, você consegue fazer os risquinhos mais finos. E se faz em excesso, vem com um pincel limpo, retira o excesso, deixando aquela partezinha bem fininha, tá? E assim nós vamos acentuando as partes mais escuras, usando o sombra natural, o sépia, também para escurecer algumas partes, onde há necessidade de colocar um toque mais escuro, como na beira na beirada e onde está o barco, com sombra natural, para fazer também no tronco da árvore e no barco, tá? E essas cores são as que você vai conseguir fazer os efeitos. Os pincéis você já sabe, a posição do pincel você também já sabe que para fazer o mar você usa o pincel deitado, ó, como está sendo feito agora, da mesma forma para fazer aqui os laguinhos no sentido horizontal. E para fazer as árvores, você vai usar o pincel de comprido, né, de vertical e de baixo para cima para puxar os troncos, fazendo os troncos um pouco tortinhos, eles não são muito simétricos. E também para fazer os risquinhos, você usa um pincel mais fino ou então um pincel chanfrado, só um dos lados do pincel. Eu acredito que é só. Qualquer dúvida você pode entrar em contato e agora é só observação, observando a foto e fazendo os detalhes. Qualquer dúvida você, por favor, nos escreva. Eu agradeço você que ficou no final do curso até agora e espero que você tenha aprendido bastante e conte qual foi a sua experiência, como foi você ter aprendido através desse curso. Agradeço muito, muito obrigada.